E aí, meus amiguinhos? Mais um podcast Revalida, agora com o Dr. Zarco. Vamos falar com ele, vamos saber o que foi que ele fez para aprovar nessa miserável dessa prova do Revalida. Quais são as dicas que ele tem para dar para você que está se preparando? E, meu amigo, esse negócio de entrevista vale dinheiro, viu? Porque aqui, meu amigo, é o conhecimento, a fonte do conhecimento. Vai aprender aí com a experiência dos outros. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa tarde, Rafa. Sim, tudo bem aqui agora após o resultado final da prova prática, né? Já não tem como mudar mais o resultado agora. Agora Agora já não é tem só mais. fazer documentação na universidade para revalidar, né? Eita, bom demais. Vamos contar a história do começo. Porque aí as pessoas entenderem como é sofrida a prova do Revalida. Meu amigo. É bom a gente deixar bem claro isso daí, porque é muito tempo que a gente passa e quando dá errado é aí que passa tempo ainda mais. Mas agora tá melhor, né? Porque são 2 provas por ano, vai ficando mais fácil o processo. Doutor, me conta, como foi que você me conheceu? Primeira pergunta. Bom, Rafa, eu te conheci, mas pelo Facebook, tá? Eu encontrei uns links aí, quando você estava no começo, que você publicou no Facebook, antes mesmo do WhatsApp, mesmo do Telegram. Eu conheci você no Facebook, quando você começou a fazer lives em YouTube. Aí Entendi. eu conheci você lá e já depois disso você me mandou link para gente, né? Eu não acredito que seja a única pessoa que conheceu pelo Facebook, Entendi. mas eu te conheci pelo Facebook. Aí, beleza. Isso foi acho que em 2019 que tu me conheceu? Ou foi depois? Sim, 2019. 2019. 2019. Aí, Nas beleza. primeiras lives que você fazia, nas primeiras lives do YouTube. YouTube, aí depois foi Instagram, depois voltei pro YouTube, depois foi pro Instagram, fico YouTube, Instagram. Agora eu faço nos dois, né? E de vez em quando coloco, rapaz, agora trabalho é colocar coisa no Facebook. Eita, redezinha difícil de você colocar alguma coisa. É muito trabalho. Aí às vezes eu Sim. coloco, às vezes não coloco não, mas a mais certo é YouTube e Instagram hoje em dia. O Instagram eu tô fazendo muito, fazendo pouco YouTube, mais no Sim. Instagram. Me conta, como foi que você se preparou para a primeira fase do Revalida? Quantas vezes você fez a prova e como foi a sua preparação? Bom, Rafa, eu fiz a prova já em 2017, tá? Então eu sou quase que 9 anos formado, tá? Então, muito tempo. Então, eu fiz a prova em 2017. Eu já tinha certo conhecimento, tá, em português para então. E fiz a prova. Na primeira vez eu passei, mas sabe o que aconteceu? Isso porque eu acredito muito em você. O que é que eu fiz? Revisar prova. Para 2017, eu revisei prova. 2011, 12, 13, 14, 15, 16 que tivemos revalida, tá? Então, eu revisei prova, e um pequeno cursinho que passaram meus amigos cá, que era um intensivo, de Entendi, no mais de um mês que eu estudei. entendi. Então, fiz a prova, eu passei na primeira prova. Naquele ano, somente você tinha direito de fazer uma prova prática. Você não passava. Ah, verdade. Então, eu fiz a prova prática em Florianópolis. Hum. Tá? Eu não passei. Eu não conhecia o método de estudo para prova prática. Então, eu não passei. No ano Agora, seguinte, deixa eu em só fazer uma 2016, observação, porque isso é importante que você falou agora. Ou seja, a preparação para a prova teórica e para a prova prática, então, é diferente. Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa. Não é a Tá? mesma coisa. Então, era muito diferente, porque eu não conhecia a prova prática. Pelo que acontecia nessa situação, nesses anos que a prova prática era muito desconhecida. No meu caso, não conhecia a prova prática. Entendi. Não sabia o que eu estava indo para a prova. Não sabia como que era. Tá? Aí, beleza. Depois você fez em 2020 a próxima, então. Não, eu fiz em 2017, antes do parão do Revalida, porque depois do 2017 eu fiz a prova teórica. Mas sabe o que aconteceu? Deixa eu entender. Você fez em 2016, então, a prova. Foi em 2016 Sim, e você passou na teórica e foi fazer a prática. Aí, em sim, 2016, você não passou da prática e fez a de não, 2017. Foi assim? sim, foi assim. Perfeito. Tá? Então eu fiz a prova teórica, por aquele então não tinha como fazer mais provas práticas, então tinha que fazer novamente a prova teórica. Entendi. Eu fiz a prova prática, mas aconteceu algo diferente. Eu queria agarrar muita mais teoria. Passaram para mim o METC, o METCurso, tá? Era muito extenso. Então, nunca eu terminei de ver tudo o METCurso, tudo o METC. Tá? Entendi. Então, e eu não passei. Por quê? Porque eu não revisei as provas. Entendeu? Então, aí isso foi o que aconteceu dessa vez. Agora, quando eu conhecia você em 2019, tá, pelo Facebook, tá, eu me perguntei para mim se ia dar certo comprar o Chips Revalida. Você também estava fazendo primeira vez o curso, tá? Primeira vez a prova.
eu estava voltando para estudar de novo, ainda mais eu comprei o Tips Revalida. Nessa época, o que eu fazia? Você constantemente publicava os capítulos, os temas, então, semana a semana. Então, para mim, era disciplina também. Tá? Você Entendi. publicava, eu tinha que estudar. Você publicava, eu tinha que estudar. Porque se eu não estudava um dia, no dia seguinte eu tinha que estudar os 2 dias. A parte de ter um plano para a prova teórica, também tem que ser muito disciplinado. É Estudar verdade. todos os dias. Eu passava 2 horas cada dia. Agora, coisas importantes que você falou aí, assim, é importante a gente ir parando para ir comentando, porque a sua história é muito rica. Já que você fez várias vezes a prova, a história é muito rica. Perceba aqui, um detalhe, logo no começo da sua fala, que eu quero chamar a atenção. Você fez a prova de 2016 e passou, na prova teórica. Sim. Fez em 2017 e não passou. Aí você disse, eu comecei a estudar os temas. Quando eu passei em 2016, eu não confiei naquilo que eu tinha feito e comecei a estudar muito tema. Só que chegou em 2017 e não passou porque não revisou as provas. Aí eu vou perguntar agora uma coisa importante. Mas se você já tinha revisado, não ficava o conhecimento na cabeça? Como é esse negócio? Sabe o que acontecia? Eu sentia muita falta da parte teórica, porque eu achava que tinha que ter um conhecimento muito sólido para fazer a prova. Entendi. Tem que ter, mas o mais importante era fazer a revisão das provas. Porque com as provas, você sedimenta o conhecimento que já tem da teoria. Entendi. Tá? Então, e o que aconteceu em 2017? Eu não fiz isso. Não fiz isso. Então, eu não passei. Entendi. Porque eu acreditava que se eu não tinha um conhecimento sólido, eu não passava. Mas também, sem fazer prova, você tampouco passa. Ou seja, o conhecimento sólido que você vai adquirir tem que ser através do que a questão quer que você saiba. Senão a pessoa fica estudando coisa demais e não adianta. É como você fala, é o jeito do Revalidas perguntar no dia da prova. Eles têm o seu jeito. As provas de residência são diferentes, não são iguais. Então o Revalida é muito diferente. Quais são as dicas que você daria para uma pessoa que vai fazer a próxima prova teórica do Revalida? A gente vai falar da prova prática daqui a pouco, mas a teórica, o que a pessoa tem que fazer? Estudar. Eu acho que o Tips Revalida tem bagagem muito bom para estudar, tá? Mas além disso, fazer os simulados dia a dia. Sabe que eu já tinha falado com você antes que eu não fiz um simulado de você. O mesmo simulado eu fiz pelo menos de 3 vezes. Na primeira vez que era publicado dia sábado, se lembra? Tá? Então, os dias sábado eu fazia o simulado. Antes da prova, uma semana toda, passei fazendo só simulados. E uns dias antes, o dia todo simulado. Não me lembrava, ia a parte do curso Tips, lembrava, voltava para o simulado. Então, tem que fazer o simulado, tem que fazer também o conteúdo teórico. Tá? O legal do curso é que o conteúdo teórico é baseado nas questões, então aí dá para você ver exatamente. Mas, por exemplo, as lives que eu faço também no Instagram, eu falo dos temas isoladamente, resolvo as questões. Então é bem legal você estudar baseado nisso daí, né? Esse aí, Rafa, era outro ponto mais que eu já tinha falado com você. Antes dos simulados, você publicou, se lembra seu amigo com aquele que fazia lives no YouTube? O Cláudio. Revisão da prova? O Felipe Não. O Felipe. Felipe era o primeiro, tá? Então, vocês inclusive fizeram lives de revisão da Unesp, se lembra? Isso. Então, essas lives eu tinha visto pelo menos 2 vezes cada uma. E aí são muitas lives. Então, de 1 hora dura cada uma, mas ajudou bastante a gente para passar no dia. E quando eu comecei a fazer, eu fazia muita questão em uma live. Eu acho que eu fazia umas 20, Sim. Ou era mais. Aí agora não, agora eu sou mais preguiçoso, eu faço 10. Faço 10, que aí dá uns 30 minutos, aí depois eu faço, porque é trabalho demais, pelo amor de Deus. É muito trabalho. Eu tô cada vez mais preguiçoso para fazer live. Às vezes eu vou fazer e não faço as questões tudinho, porque, pelo amor de Deus, é muita questão. Meu Deus do céu. E sabe o que acontece? Eu entendo muito de você nessa parte, porque para esta prova que eu ajudei a minha mulher, como já tinha falado antes, eu revisava perguntas, já tenho uma preguiça para fazer a revisão. Então, isso é bastante. É complicado. Aí, beleza, você passou na prova de 2020, né? Prova teórica de 2020, que você tinha feito já várias vezes e passou em 2020. Não foi 2020, não foi? Aí você fez a prova prática de 2020, que foi aquela coisa, né? Qual foi o problema da prática de 2020? Qual foi o problema da prova? Tá, então em 2020 eu fiz a prova prática também, junto com você. Na minha dificuldade, tá, era primeiro o idioma, a linguagem. Tá? Então
por sorte, tinha aqui amigos brasileiros também, eles me ajudaram bastante na prática. E, sobretudo o Juan, sempre vou estar agradecido com ele me ajudou bastante, tá? Nas viagens, todo, programar passagem de volta. Mas ele ajudou por uma semana. O que eu fiz? Eu peguei os seus, não sei se lembra, os checklists que você publicou Sim, no no curso. Drive. Tá? Então, ele me ajudava, ele era o paciente e eu era o doutor. Então, repetição, checklist, 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 checklist. Porque para então eu já tinha visto as lives. Essa temporada eu não perdia nenhuma live de vocês. Você fazia lives com o Cláudio. Na prova Então, prática. desde a primeira live, o que eu fiz? Hoje eu vou empezar amanhã. Então, quando já publicou os checklists, eu já tinha essa bagagem. Então, eu já não veia muito tips prova prática, porque era a mesma coisa. Né? Você já Então, tinha visto as focava aulas, né? exatamente. Então, eu focava no checklist que você publicou. Nos simulados, né? Então, exatamente. Então, o que eu fiz com o Juan? Juan era o paciente, eu era o doutor. Então, eu praticava. Uma semana, eu pratiquei a semana toda. Agora, Então, mas em 2020, qual foi o problema? Você não tinha feito essas coisas? O que foi que você fez em 2020 que não deu certo? em 2020, o que não deu certo, bom, me pegaram de surpresa, tá? Entendi. Quais foram as minhas piores estações, tá? Em Revalida 2020. Foi aquela de leucemia, você se lembra? Oxi. Então, Mas essa é a primeira que todo mundo fala, né? Todo mundo me pergunta isso. Você lembra da leucemia? Eu já fiz acho que umas 5 lives que a pessoa disse exatamente o que você falou. Lembra daquela de leucemia? É isso que todo mundo fala. Sim, como é que foi? foi a da leucemia, né? Então, algo que eu penso, que eu acho que também você pensa agora, depois de fazer 2 vezes a prova prática, eu por terceira vez, tá? Para você fazer, para dar tudo certo no dia da prova prática, você tem que ser exposto antes da prova. E do mesmo jeito que vai fazer a prova. Então, se nós tivéssemos sido expostos a um caso de leucemia, eu acho que dava tudo certo. Exatamente. A gente não foi exposto. Não Então, se preparou para aquilo que a prova pedia, né? Mas exatamente. por quê? Aí onde é que tá? Eu vou fazer uma meia-culpa agora, uma meia-culpa. Porque o estilo da prova de 2020 foi diferente. Ela cobrou uma Sim, estação, aquela estação de leucemia, não era a estação normal, que você senta, que você vai perguntando, ou então estação de emergência, que você pergunta ao paciente e vai atendendo ele. Como foi agora em 2021? Aquela estação foi só para você fazer as manobras, praticamente. Só fazer as sim, manobras, o diagnóstico e o tratamento. Então, tratamento não, diagnóstico. Manobras e diagnóstico. Nem tratamento tinha. Encaminhamento, no caso, né? Condutas de forma geral. sim. Então, é uma estação totalmente diferente das estações de Revalida. Quem fez essa estação não fez segundo o esquema do Revalida. Foi uma estação totalmente diferente. As outras não. As outras eu até não digo nada. Fazem sentido. Mas essa de leucemia foi totalmente... Tanto é que ela foi a estação do Revalida que mais teve recurso aceito para ampliação de gabarito. Nunca vi acontecer. Olha, em 2021 agora, botaram um recurso que só em quase nenhum foi aceito, mas essa de leucemia, mudou totalmente. E o interessante é que eu passava, viu? Eu tirava uma nota boa na primeira vez que lançaram o gabarito dela. Mas quando mudou, porque eles acrescentaram um monte de coisa, aí pronto, aí eu me lasquei. Me lasquei todo. Eu perdi acho que uns 4 pontos nessa. Uns 3 pontos, 4 pontos. Só fazer as manobras nesse dia era muito ponto. Era. Fazer as manobras era em torno de 4, 5 pontos que você perdia por não fazer as manobras. Então, era fazer a semiologia da questão. Ou seja, terrível. Mas, Teto, aí você, beleza, 2020 não aconteceu, você se preparou, já estava esperando agora, né, que ia acontecer isso. Menino, acho que a prova que a gente foi mais esperando desgraça foi 2021. E que, graças a Deus, foi um presente de Deus, assim. Como foi a experiência da prova de 2021? Assim, as estações, foi aquilo que você esperava? Foi aquilo que você treinou? Como foi? Então, Rafa, assim, eu já tinha treinado muito, praticamente com você, era o único que fazia lives com você no YouTube. As Então, eu mentorias. tinha exatamente, eu fiz a mentoria com você, e depois disso eu tinha praticado muito com você, na verdade. Então, você ajudou bastante a gente para fazer a prova, tá? Então, com essa prática e o conteúdo teórico que eu já tinha na minha cabeça, eu fui para o dia da prova. Tá? Então, checklist. Não era mais que revisão de checklist. Tá? Então, e sabe por que eu fiz isso? Porque
não queria fazer a repetição do que aconteceu em 2016, 2017. Se eu não fazia o checklist, você acha que eu ia aprovar? Eu acho que não passava. Não passava. Então, repeti checklist, 2, 3, 4, 5, até onde eu puder. Mesmo no dia da prova, eu revisei todos os checklists de novo, porque na minha situação, a prova eu fiz na tarde. Entendi. Eu não fiz de manhã. Quais dicas você daria para alguém que vai fazer a prova prática? Você já deu dicas para a prova teórica e para a prova prática. O que a pessoa tem que fazer para dar certo? Tem que fazer o checklist com conteúdo teórico. Tá? Então, acompanhar o tips prova prática, eu acho que agora já mudaram muito essas aulas, né? Antes não tinha essas aulas. Agora já mudaram todas as aulas, sem tips prova prática. Não, a mesma coisa. As aulas são a mesma coisa. Não, a base é a mesma, né? Agora, o que mudou muito foi da prova teórica. Da prova teórica mudou muito. Porque antigamente a minha ideia era assim, era só fazer os temas prevalentes. Mas eu vi que tem tema que é de graça. Que você, por exemplo, procedimentos. Cai 2 questões fáceis de procedimento numa prova do Revalida teórica. Aí eu digo, oxe, eu vou... Um besteira, uma maior besteira. Cera no ouvido. Olha que besteira. Um corpo estranho no olho. Meu Deus. Unha encravada. Quantas vezes não já caiu essa questão da unha encravada? Então, errar uma questão dessa é um absurdo. Então, eu fiz por causa disso, assim. Outras aulas nessa lógica. Mas na prova prática, não. Agora eu vou aumentar. Irei, né? Irei. Ainda não fiz, não, mas eu vou. Mas sabe que dica que eu dou agora? É fazer o tips prova prática, ter a bagagem para fazer o checklist. Não pode ser feito só o checklist, não tem bagagem prévia. Tá? Então, fazer o tips prova prática, você já tem uma boa bagagem para fazer o checklist. E logo, para preparação só para a prova, checklist. É simulado, como se fosse um simulado para a prova prática, para a prova teórica, né? Então, para a prova prática, é só checklist. É porque o cara tem que saber o que esperar. É a mesma coisa. Da prova teórica, a gente fazia os esquemas e quando o cara chegava para fazer a prova, era exatamente o que o cara esperava. Aí era muito massa, porque você só reafirmava aquilo que você já sabia. Porque as questões são muito parecidas. Então, você se preparando de forma correta, você já não tem surpresa na prova. A mesma coisa foi. Quando eu fiz essa prova de 2021, meu amigo, quando eu comecei, eu disse, não pode ser um negócio desse. Porque era tão igual ao que a gente já fazia. Quantas vezes eu não fiz checklist só com você? Meu amigo, foi com gente demais. A gente ficava, aí o fuso horário diferente, né? Aí tu ficava brincando que tu tava de madrugada, mas estava de madrugada exatamente. Foi de estranho no dia da prova, que colocaram essa de infarto em preventiva. Isso. Isso foi muito estranho no primeiro dia da prova. Eu fiz infarto, o que querem que eles que haja? Eu me di conta, fazer prova, fazer o checklist, ajuda muito a ter um raciocínio no dia da prova. Lógico. Então, eu vi SAMU, eles não queriam que eu fizesse muito do infarto, eles queriam que eu mande para outro hospital pelo SAMU, não é verdade? Então, é isso que acontece. Não sei, a principal dica que eu dou para a gente é fazer o checklist. Como é que foi a experiência lá na hora da prova? Os atores, as coisas que aconteceram. Teve algum perrengue, atraso, alguma coisa, ou foi tudo tranquilo? Onde foi que você fez a prova? Não, eu fiz em Uberlândia. Eu repeti o lugar de fazer em Uberlândia. Eu fiz a 2020 em Uberlândia, 2021 também em Uberlândia. Eu queria fazer em São Paulo, mas não tinha vaga, tá? Por causa das provas de residência que aconteciam nessas datas, né? Então, eu fiz em Uberlândia. Deu tudo certo, era um bom lugar para fazer a prova. Tá muito organizado, tudo. Não sei se aconteceu algo de estranho nesta prova. Sabe o que acontecia? Eu vou comparar 2020 com 2021. 2020, o monitor, aquele que entregava os cartões, né? Ele tinha nas mãos o cartão. Agora, em 2021, o paciente, nas suas juntas, ele tinha as fichas. Entendi. E não dava para contar quantas fichas tinha que ser entregues para você. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade mesmo. Sim, né? Então, não sei se aconteceu só no meu lugar da prova, mas não sei se aconteceu em outros lugares da prova. Isso mas aconteceu em algumas estações do meu. E agora que você falando, por exemplo, naquela da mãe que tinha um filho com icterícia. Quem me deu o cartão foi a mãe, não foi o cara da sala, não, foi a mãe. Eu acho que foi nessa. Mas algumas outras aconteceram isso também. Mas já, por exemplo, naquela de abdômen agudo obstrutivo, não. Quem me entregou o exame foi
a fiscal da sala. Mas eu acho que Mas, depende. mas eles tinham ocultos as fichas, não mostravam para a gente. Não, estava por trás, é verdade, tá certo. É verdade. Então, eles tinham ocultado, mas outro padrão mais a ter esperado, talvez como dica para eles, tá? Eu que tinha identificado, revisando 2020 com 2021 também, é que, pelo menos por estação, tem 3 fichas para serem entregues para você. Uma diz de exame físico, exame de imagem e laboratório. 3 fichas para serem entregues. Verdade. Pelo menos não sei se contaria como dica, mas tem 3 fichas por estação. Perfeito. Você falou, é muito importante. Isso é importante, demais. Parece que não é importante, mas saber o que ainda falta te entregar. Às vezes a pessoa não pede as coisas e tem que lembrar. Orientações de conduta, o que você tem que saber para poder dar o diagnóstico, o que você tem que saber para fazer o tratamento. Então, essa dica é importante. Pedir as fichas. Então, se você não fez o exame físico, porque pode acontecer, já aconteceu, de o cara tá fazendo, treinando e esquecer de fazer o exame físico. Acontece, por causa do aperreio. Então tem que tomar muito cuidado. Doutor, eu quero lhe agradecer pela sua participação, pela sua presença aqui. Lhe parabenizar, né? Aprovar depois de muito sofrimento. Aprovados todos, Rafa, aprovados todos. Conseguiu aí. Então, e eu queria que você desse suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa live. Bom, Rafa, eu queria te agradecer muito, na verdade, você ajudou muito a gente para fazer as provas, tanto teórica como prática, tá? Então, parabenizar-te também por ter aprovado a prova prática, foi muito longo o caminho que a gente recorreu até aqui, tá? Nós fomos, como você falava com o Cláudio, peregrinos, robocinhos, e agora já estamos mortos, somos esqueletos. Foi piorando. Agora esqueleto, tanto morte. Mas obrigado por ter ajudado a gente. Na verdade, eu sempre vou estar agradecido com você, tá? Obrigado. Muito bem, doutor, muito bem. Então você, meu amiguinho que assistiu aí esse podcast Revalida, eu espero que você tenha aprendido com as dicas que o doutor Zarco ele falou. Espero que você, meu amigo, também aprove na prova do Revalida. É só aprender como é a prova. Que a prova do Revalida ela não avalia conhecimento, ela é um esquema que quer fazer você desaprovar. E se a gente identifica os padrões, a gente consegue a maior chance de aprovar no Revalida. Papai do Céu abençoe todos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. E nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchau, até mais.